Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Que jogo, meus amigos. Que jogo emocionante, que jogo movimentado, agradável e perigoso. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. O Palmeiras acaba sendo vitorioso aí no último minuto, no último lance, na verdade, da partida. E antes da gente entrar nos detalhes de como isso aconteceu, eu queria deixar um recado rápido para você que está chegando aqui pela primeira vez, para você se inscrever no canal para receber mais vídeos. Deixe seu like antes de ir embora se você gostar do conteúdo e dá uma olhada nos links que eu deixo aqui na descrição. Se você comprar qualquer coisa partindo dos links que eu deixo aqui na descrição dos vídeos, te ajuda bastante o meu canal e esse meu trabalho por aqui. E quanto a este jogo de hoje, vai dar o que falar porque foi mais um daqueles jogos com cara de Palmeiras, em que o Palmeiras foi recompensado por brigar até o final, se manter atento, competitivo, não desistir da partida, não desistir da vitória. Se tem uma coisa que este time não é acomodado. A gente observa isso já há algum tempo e felizmente tem continuado assim. Também vamos colocar aqui em perspectiva que o Palmeiras enfrentou um adversário da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas que fez uma grande partida. Foi um time que tinha uma proposta clara e a executou bem, na medida do possível. Deu muito trabalho, fez o jogo ficar muito perigoso para o Palmeiras, mas no fim acabou dando certo para a equipe alviverde. Então, pessoal, vamos começar do começo aqui com as minhas anotações, porque o Abel Ferreira promoveu algumas alterações de algumas peças que precisavam ali de uma rotação, né? E para não ficar falando de todos os nomes e não gastar muito tempo com isso, eu vou falar um pouco sobre esses jogadores que tiveram uma chance no jogo de hoje e alguns que tiveram destaque realmente ali, que fizeram mais a diferença ao longo da partida. Então, a começar pelo gol, Marcelo Lomba vinha fazendo uma partida quase perfeita, foi exigido muitas vezes, fez defesas difíceis, inclusive, que garantiam o placar favorável ao Palmeiras, até que no finalzinho do jogo ele acaba tomando um gol num lance que de repente ele poderia ter evitado aquele gol. Então a atuação dele vinha sendo muito boa e criou esse asterisco antes do fim, que cada um vai ponderar aí o quanto acha que foi uma falha, não foi uma falha, mas tudo bem. De um modo geral ele não vinha jogando mal. O Mike teve uma oportunidade mais uma vez como titular pela direita e fez uma grande partida, deu assistência do primeiro gol, deu assistência de um gol que acabou sendo anulado, aquele gol de cabeça do Rony, mas jogando com a sua característica, né? Ele cruza realmente muito bem a bola, cria chances para o time, jogadas perigosas. E do outro lado, na esquerda, a gente teve a atuação do Caio Paulista, que é outro que teve a oportunidade de entrar e mostrar serviço, mas mais uma vez não conseguiu, né? Ele não tem tido muitos minutos e quando entra não faz nada que justifique a sua presença como titular. Ele tem uma característica ali de jogar meio lateralizado para o campo, ele joga olhando para a linha lateral do outro lado. Repare isso, você que quando estiver assistindo o jogo, ele joga de lado. Então quando ele recebe a bola, dificilmente ele vai se projetar e ganhar espaço à frente. Geralmente ele vai receber, olhar o que está acontecendo, tocar de volta para o lateral. Então, apesar dele ter uma certa força física e tal, mas ele também não é um as da técnica, então acaba tendo dificuldades. E é preciso pensar ainda num jeito de utilizá-lo no time, porque até aqui realmente não seria a primeira opção para a lateral esquerda, diante das opções que o Palmeiras tem. Já no meio campo, outro que teve a oportunidade foi o Gabriel Menino, que fez uma partida razoável, né? Ele não foi um destaque, mas também não comprometeu, não fez nada que o desabonasse. E agora no ataque eu quero comentar algumas peças que não necessariamente tiveram uma chance só agora, mas que fizeram diferença no jogo, de diferentes formas. Lázaro fez um primeiro tempo bem aceitável e um bom segundo tempo. Ele jogou bem hoje, chamou bastante a responsabilidade, parecia ser um jogador com vontade de vencer, até se destacando, se diferenciando um pouco do que vinha sendo nas últimas partidas, né? Em alguns momentos o Lázaro parecia um jogador meio apático, assim, que parece que as coisas vão se resolver sozinhas, e nesse jogo não, ele ia para cima e tentava buscar o jogo. Se ele mantiver isso, se ele estivesse se soltando mais, melhor para nós, porque demonstrou ser um jogador útil, né? Já pela direita, o Estevão vem passando por aquele processo de amadurecimento, que eu já falei aqui para vocês outras vezes, que vai gerar oscilações. Ele em alguns momentos se afoba, toma algumas decisões erradas, eu acho que ele pensa tanta coisa tão rápido que acaba às vezes até se enrolando com a bola, mas não é porque o cara é perna de pau, não sabe o que está fazendo, não, pelo contrário, ele tem muito recurso, mas ainda não está otimizando aquilo, não está usando direito. Com o tempo isso vai se aperfeiçoando e ele vai se soltando mais e foi recompensado ao final do jogo, apesar de durante a partida ter perdido alguns lances e tal, mas ao final do jogo ele teve primeiro uma grande chance que ele virou batendo, quase fez o gol, foi para fora. E no último lance fez o gol da vitória palmeirense, então merece o destaque também. E por fim o Endrick, que 90%, sei lá, esse número eu tô tirando da cabeça, tá? Mas sei lá, 85%, 90% dos lances diferentes do Palmeiras passam pelo Endrick de alguma forma. Seja com ele passando, driblando, vencendo alguém pela velocidade, finalizando. Como por exemplo o primeiro gol do Palmeiras só surge por uma grande jogada do Endrick que bagunça a zaga inteira do Botafogo de Ribeirão Preto. E no meio daquela bagunça sobra para o Mike cruzar e o Rony finalizar para o gol.
estão vendo que vai fazer muita falta quando acabarem indo embora, e infelizmente vai embora porque é um jogador que realmente faz a diferença nesse e em muitos jogos. Não fez gol? Não fez, mas fez a diferença no jogo mais uma vez. Então, pessoal, quanto à partida como um todo, eu não vou dizer que assim, como palmeirense eu fiquei um pouco preocupado, mas tirando esse lado, se eu fosse só ver o jogo de futebol, foi um jogo agradável pra caramba, né? Se um cara estivesse ali num restaurante, de repente, está passando no telão o jogo, ele está acompanhando, ele se divertiu, porque desde o começo do jogo, Palmeiras atacando, finalizando, goleiro do Botafogo defendendo, aí o Botafogo responde no contra-ataque, Marcelo Lomba defendendo, milagre aqui, milagre ali, jogada perigosa, bola na trave, não sei o quê. Jogo movimentadíssimo, muito agradável de ser assistido, mas como eu mencionei, como palmeirense, acabei ficando um pouco preocupado porque o Palmeiras cedeu muita chance, deu alguma sopa para o azar. As propostas das equipes eram contrárias, porém ficaram muito claras desde o começo da partida, com o Palmeiras querendo ter o domínio, rodar a bola, criar espaços e finalizar. Tentou até finalizar de fora da área algumas vezes. Já o Botafogo totalmente focado e voltado para o contra-ataque e conseguiu encontrar esse espaço algumas vezes, se aproveitando do costado da zaga, como diria Luciano do Vale, se aproveitando ali do costado da zaga palmeirense, que não é a zaga mais rápida do mundo. O Murilo até que conseguiu cobrir bem em alguns momentos, mas em outros ele perdeu na corrida também. E sobretudo ali no primeiro tempo, vocês vão se lembrar aquele lance que o jogador sai cara a cara com o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba não cai, espera até o final, o jogador tenta dar uma cavadinha ali por cima e a bola vai caprichosamente rolando pelo lado da trave e não entra, para o nosso alívio, né? Porque teria sido um golaço, inclusive, se saísse aquele gol. Mas enfim, eu pergunto, e você, o que achou dessa atuação palmeirense? Um jogo que te deixou animado pelo resultado, a emoção de ver um gol no final? Isso com certeza anima o torcedor, né? Quem ficou acordado para assistir até o fim. Tem uns que desligam a televisão e vão dormir antes. Não os culpo porque é uma quinta-feira de noite, o pessoal tem que trabalhar no dia seguinte. E falando nisso em quinta-feira de noite e tal, eu queria comentar o público do Allianz Parque. Foram mais de 33 mil pessoas no estádio. Para esse horário presidia um público muito bom, como costuma ser, e registrar aquela diferença de sempre que eu menciono aqui. Se esse jogo fosse na Arena Barueri, eu duvido que tivessem 10 mil pessoas. Ou seja, não ia ter nem um terço do público que a gente viu no Allianz Parque. Então faz a diferença, sempre que possível é melhor jogar no Allianz Parque. Se precisar fazer uma forcinha a mais para jogar ali, vale a pena, porque ali a torcida comparece, é ali que o palmeirense realmente se sente em casa. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a vocês que acompanharam até este momento. Deixando sempre um recado para você se inscrever no canal. Não esquece de deixar o seu like, dar uma olhada nos links na descrição. E eu convido vocês para a próxima partida. A gente se vê aqui em breve. Até a próxima. Fui!